Agora há pouco, viu, Vera Andreasa e Madureira, o presidente Temer e os ministros da área econômica assinaram um decreto que autoriza o aumento dos impostos sobre os combustíveis. O Planalto, porém, deve fazer o anúncio oficial amanhã. Temer bateu o martelo pela elevação da alíquota do PIS/COFINS, que incide sobre a gasolina e o diesel, garantindo 11 bilhões de reais a mais para os cofres do governo. Para cumprir a meta fiscal, que prevê um déficit primário de 139 bilhões de reais, a equipe econômica pretende também anunciar um corte de 5 bilhões de reais no orçamento. Hoje, durante um evento no Palácio do Planalto, Temer elogiou a situação financeira da União e destacou a eficiência do governo. A produção separou um trechinho do que disse o Temer. Coloca aí, Reginaldo. Desde o primeiro dia, nós temos promovido exatamente eficiência no governo. Demos também transparência à situação das contas públicas e estamos tratando com seriedade o dinheiro do pagador de impostos. Tá uma maravilha, né, Vera? Eu lembrei do filme O Pagador de Promessas, o cara com aquela cruz nas costas, pesadíssima. É o pagador de impostos no Brasil, que tem que pagar milhares de impostos que incidem em cascata, que incidem de novo, e agora mais uma elevação de carga tributária. Se a gente for lembrar, Patrick, o documento com o qual o PMDB se apresentou ali, né, ainda nas vésperas do impeachment, como um partido capaz de governar o Brasil, a tal ponte para o futuro, dizia lá textualmente que não promoveria aumento de carga tributária, que a carga tributária brasileira já era muito alta, muito elevada, que não era desse jeito que se fazia política fiscal, que a política fiscal tinha que ser feita controlando as despesas e sabendo exatamente quais são as receitas e quais as despesas. Ou seja, já se rasgou uma das pedras fundamentais ali do que seria um governo Temer, né? Esse aumento é não para fazer um superávit, é para conseguir cumprir um déficit de 139 bilhões de reais. Então, não tem como saudar nada na economia brasileira. Por mais que a inflação esteja em queda, por mais que ela comece a dar sinais, esse quadro fiscal não permite comemorar nada. É um quadro fiscal de um país gravemente doente e que ainda tem que recorrer ao velho remédio do aumento de carga tributária para sobreviver ali, né? Para não ir para UTI de novo. E se tem uma coisa que tem uma rejeição da população é o aumento do imposto, né, o Carlos Andreasa? Pois é, né? Patrick Santos, a coisa mais degradante, mais irritante é essa cultura estatista brasileira. Tudo decorre daí. O Temer diz: nós temos respeito, prezamos o pagador de imposto no Brasil. Preza tanto que aumenta, né, a carga sobre ele, né? É um modo bastante inteligente, eloquente, sem dúvida o mais fácil, o mais simples de resolver os problemas. Na condição de liberal, no que se refere à economia, eu repudio qualquer aumento de tributos, mas todos os presidentes do Brasil, sem exceção da história, resolveram os problemas desta forma. Mesmo o senhor Fernando Henrique Cardoso, quando fez privatização, etc., fez sem convicção. A solução primeira sempre é tributária. É um escândalo. Porém, o início da sua pergunta, da sua questão, Patrick Santos, traz aí uma reflexão importante. O Temer não está nem aí para a opinião da população brasileira. Ele não está nem aí para a impopularidade de seu governo, porque ele sabe, e nessa avaliação está correto, de que depende exclusivamente da Câmara, do Congresso, para terminar o seu mandato. Aí vem outra questão. Essa medida impopular terá ou teria um impacto negativo, mais um relativamente ao governo na Câmara, no Congresso? Aí eu faço a seguinte especulação. Me parece que para tomar essa decisão, que é de um escancaramento extraordinário, o presidente Temer está seguro de que já resolveu a questão na Câmara. Você concorda, Madu? Eu quero começar com essa questão do aumento de impostos, que isso é uma injustiça, uma iniquidade, porque isso aí abate o cidadão, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não pode deixar de pagar, não tem refis para isso. Então, você tem um aumento nos combustíveis, o aumento do imposto de combustível vai aumentar os combustíveis. Isso provoca aumento geral em toda a economia, gêneros alimentícios, serviços, todos os itens. E
que acontece? O governo não faz corte nenhum, né? O setor privado faz corte de pessoal, corte de despesa. O setor público continua com mais de 22 mil cargos comissionados, continua com mais de 30 ministérios, continua dando tudo que da política do que é dando que se recebe, né, para poder fazer, agora pegando o gancho do que falava Andreasa, para poder apaziguar a base do governo, para satisfazer a gula infinita dos nossos parlamentares para votarem a favor do governo e manterem, né, esse governo Temer moribundo sobrevivendo sobre aparelhos, né? Eles entregam tudo, várias emendas, vários favorecimentos, cargos e tudo mais, só aumentam despesas. Quando é que vai ter uma diminuição dos gastos públicos? Como a Vera falou muito bem, essas medidas todas são para você segurar um déficit, veja bem, um prejuízo já esperado de 139 bilhões, que alguns dizem que chega a 150 bilhões, quer dizer, a gente fazendo, mesmo aumentando o imposto e tal, você já vai sair no final do ano com um prejuízo de 150 bilhões. Isso é inimaginável, quer dizer, a casa caiu há muito tempo e ninguém se dá conta disso. Nós temos que fazer um forte ajuste nas contas públicas, pessoal. É isso que tem que fazer, fora isso, não existe salvação. Ô Vera, e essa colocação um pouco do Andreasa, se ele fala, já está fazendo essa elevação de impostos, né? É de certa forma uma garantia que ele já está tomando a situação na Câmara está uma situação melhor, por exemplo? Eu acho que não, Patrick, porque ele vai fazer por decreto e já entra em vigor imediatamente. Ele escolheu um tributo que ele pode aumentar só na alíquota por decreto sem respeitar o princípio da anualidade. Então, ele neste caso não vai precisar testar sua popularidade na Câmara, nem no Senado. Ele vai fazer isso por decreto e aí vai voltar a se dedicar ali a cabalar os votos que ele precisa para arquivar a denúncia. A prova que não está tudo tão fácil assim no Congresso é que ele não conseguiu aprovar a reoneração da folha de pagamento, que era uma coisa importante para garantir alguma folga fiscal, e o refis foi totalmente desfigurado. O governo agora vai deixar caducar ou vai ter de vetar o que eles aprovarem. Então, é sinal que está tudo meio bagunçado lá no Congresso. Então, o governo teve uma maioria, não usou quando podia usar, não usou quando tinha ali folga e quando não tinha nos seus calcanhares uma denúncia por corrupção. Então, poderia ter aprovado a reoneração, poderia ter aprovado o refis sem todos esses penduricalhos que são indecentes. Ter um outro refis já é altamente questionável. Do jeito que os deputados deixaram, é uma bandidagem indecente. E podia ter aprovado a reforma da Previdência, que essa sim era importante para dar um horizonte de longo prazo para as contas públicas. Agora, como você vai votar uma reforma, sendo que você está aumentando de novo os tributos, que você está fazendo um verdadeiro balcão de negócios para se segurar no cargo? É tudo muito incoerente. É um governo que não tem mais lógica, virou um Lego meio que você monta de qualquer jeito, sabe? Sem seguir as instruções. Uma colocação, Andreasa? Eu só queria esclarecer que eu não tratei da Câmara em relação a aprovar a decisão, evidentemente, por medida provisória do presidente. Mas o impacto sobre a Câmara de uma medida impopular do presidente da República às vésperas de uma votação que porá o futuro do seu governo em questão. A minha especulação é de que, ao assinar essas medidas, essa medida que aumenta tributos, ele tem confiança de que o impacto político na Câmara será pequeno, ou melhor, ele tem confiança de que a Câmara está fechada com ele, de que a denúncia não será aceita a despeito dessa sucessão extraordinária de lambanças que tem feito. É exatamente isso que eu estou dizendo. Não, eu tinha entendido isso. Também não achava que você achava que tinha que passar pelo Congresso. Eu só disse que é uma coisa que ele tinha de fazer, não tinha muito jeito, porque o cobertor ficou curto demais. E vai fazer a despeito da popularidade. É um governo que já está mandando as favas, qualquer chance de recuperar essa popularidade. Diga, Madu. Vai lá. Não, eu acho que o Andreasa tem razão, sim, pelo seguinte: você vê um refis que estava calculado para fazer um recolhimento, né, digamos assim, recolher 14 bilhões de reais para os cofres públicos de impostos atrasados. E o que acontece? Com essas modificações todas da Câmara, vai cair para 400 milhões. Quer dizer, primeiro, aquele empresário, aquele empreendedor que paga regularmente seus impostos é um bobo, é um babaca, me desculpe, é um otário. Eu posso dizer isso
porque eu sou um desses, né? E esses picaretas que ficam, na verdade, sonegando impostos, né? Esperando esse refis, e vários parlamentares que estão na comissão, né, que prepara o julgamento, né, a comissão que analisa esse refis, são grandes devedores, né, do Tesouro, né, da Receita, eles, inclusive, eles fazem de tudo exatamente para que esse refis seja o melhor possível, mais favorável possível para aqueles que não pagaram impostos. Quer dizer, cara, esse é o país da iniquidade, da injustiça, da sacanagem. Isso não pode continuar assim, isso não vai acabar bem, pessoal. Não vai acabar bem.